Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 13, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e o que tenhais em grande estima e o amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Isso aqui em 1 Tessalonicenses 5, 12. Então o apóstolo Paulo fala e nos encoraja, e nos admoesta, e nos ensina como devemos tratar, como devemos proceder com aqueles irmãos que estão trabalhando entre nós, ou seja, os pastores, obreiros, diáconos, todas aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor, estão arrebanhando, ou seja, estão direcionando o rebanho do Senhor, estão apacentando nós que somos ovelhas. Ovelhas de quem? Ovelhas de Deus. Nós que estamos aqui servindo também, servindo a Deus também, mas temos uma pessoa hierarquicamente, perdão, quase não sai a palavra, hierarquicamente falando, uma pessoa, o pastor, como eu falei, um obreiro, um dirigente de congregação, em algumas congregações da Assembleia de Deus, ainda se usa esse termo dirigente, mas a maioria hoje em dia é pastor. Então, o apóstolo Paulo encoraja os irmãos de Tessalônica e a nós também, que somos obreiros de Cristo, a estarmos sempre honrando a essas pessoas que trabalham na obra do Senhor. Reconhecer no sentido de quê? Que reconheçais, dar a devida honra, dar o devido respeito a esta autoridade que está constituída por Deus ali, que é o pastor, como eu falei no começo, que é o pastor, que é o dirigente, que é o obreiro, o diácono, a pessoa que está fazendo o trabalho de apacentar o quê? O rebanho de Deus. Vamos colocar uma condição aqui. Isto sim, se este obreiro, se este pastor, se essa pessoa que foi colocada por Deus, para quê? Para conduzir, assim como foi Moisés, para conduzir Israel no deserto, assim a mesma coisa o pastor. Foi direcionado por Deus, vocacionado por Deus e não por homem, vocacionado por Deus e não por homens, temos que dar o devido respeito, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Agora, caso essa pessoa está lá, que foi colocada, eu espero que eu não vá criar polêmica aqui, foi colocado por mãos de homens, foi colocado por partidarismo, por preferência de outra pessoa, de outro pastor, enfim, e às vezes quer direcionar as ovelhas para um caminho que não é o caminho de Cristo, que não é o caminho da luz, e sim o caminho das trevas, aí fica a critério de cada um. Tomar a posição que se deve fazer. Mas, primeiramente, deve-se respeitar, deve-se reconhecer, deve-se honrar. Agora, se esse pastor, infelizmente, estiver direcionando o rebanho para outro caminho que não leva a Cristo, infelizmente, não tem como a gente continuar. Infelizmente, não tem como a gente abraçar a causa. Infelizmente, se esse pastor, se este obreiro, se esse dirigente, se essa pessoa que está à frente da obra do Senhor estiver direcionando a ovelha para o despenhadeiro e não para o céu, aquelas ovelhas que forem mais inteligentes saiam dessa caminhada que está indo para o despenhadeiro e voltem para o caminho mais seguro. Nunca abandone Cristo. Sempre tenha o Espírito Santo ao teu lado. Para quê? Para que ele vai falar também. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que fala com você, fala comigo também. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que fala com o pastor,
fala também comigo, no secreto. Então ele vai me dizer o que devo fazer. Continuo ou não? Sigo esse caminho, Senhor? Ele vai dizer sim. E se ele falar não, não. Pronto, resolvida a história. Espero que não crie polêmica aqui. Mais uma vez eu vou reiterar a minha fala. Não estou aqui querendo influenciar ninguém. Não estou aqui querendo colocar ninguém contra a liderança, contra nada. Mas apenas ter o olhar espiritual aguçado. Apenas, estou aqui para dizer, tem um olhar espiritual aguçado. Tenha a sensibilidade, a voz de quem? A voz do Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai direcionar o que se deve fazer. Mas sigamos o que a palavra diz aqui. Rogo aos irmãos que reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E os que têm que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tem de paz entre vós. Então veja bem, eu vou até marcar aqui que preside sobre vós no Senhor. Se ele estiver fazendo a obra de Deus apenas com o título de estar trabalhando para o Senhor, mas na verdade está trabalhando para um outro reino, para um outro Senhor que não o nosso, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, aí infelizmente temos que seguir a caminhada fora do que é proposto. Não indo contra a palavra de Deus. Não estamos indo contra a palavra de Deus. Estamos indo conforme a palavra de Deus nos orienta. Nos orienta. Vamos lá. Até porque aqui fala devemos, olha a palavra. Pesquise lá no Google, pesquise no dicionário, pesquise o que quer dizer a palavra devemos evitar a murmuração contra a liderança. Devemos. O que ele não está dizendo é proibido. Não está dando uma proibição, mas ainda que alguém diga, não, ele está proibindo sim, é verdade, ele está proibindo, irmão. Não, devemos. Tome cuidado, sejam precavidos, porque se eu estiver murmurando, ou seja, reclamando, falando contra uma liderança que está constituída por Deus, diretamente por Deus, posso estar lutando contra Deus. Mas se essa liderança estiver sendo dominada, instruída por Satanás, não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Continue a sua caminhada. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 13,